Segurança em alta, criminalidade cai em Santa Catarina, feminicídios registram queda de 10,5% em 2024. Novo PAC no Rio Grande do Sul. Projetos de reconstrução superam 6 bilhões de reais em investimentos. Também no Rio Grande do Sul, Estado investe mais de 300 milhões de reais em desassoreamento. Mais de 150 municípios vão receber limpeza de arroios, canais de drenagem e sistemas pluviais. Polícia Civil do Paraná recupera a máquina de raio-x desviada. Equipamento público é encontrado em clínica particular. Tumulto em festival religioso na Índia deixa 30 pessoas mortas. Outras 90 ficam feridas. Donald Trump revoga status de proteção para venezuelanos. Presidente americano também corta ajuda para cirurgias de transição de gênero em menores de idade. Japão tem recorde de suicídios entre estudantes. Mais de 520 casos são registrados no país em 2024. E você vai ver ainda, boas-vindas ao Ano da Serpente. Países asiáticos celebram o início do Ano Novo Lunar. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. Iniciamos esta edição falando que começaram hoje em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, os trabalhos do programa de desassoreamento. As primeiras cargas de lama, rochas e madeiras foram removidas do leito do Arroio Pedrinho, no distrito de Faria Lemos, em Bento Gonçalves. A ação busca melhorar a vazão dos rios gaúchos, comprometida pelo acúmulo de detritos, especialmente após as enchentes de 2024. Além de Bento Gonçalves, os serviços devem ser realizados em 154 municípios, por meio do programa Desassorear Rio Grande do Sul, que terá investimento de 301 milhões de reais. Durante o evento, que marcou o início das obras, o governador do Rio Grande do Sul e o prefeito de Bento Gonçalves assinaram a ordem de serviço dos trabalhos. Além do programa de desassoreamento, o governo gaúcho pretende destinar mais de 700 milhões de reais para a dragagem de canais de navegação e hidrovias sob responsabilidade da Portos RS. Destacar que esse programa vai ter mais de 300 milhões de reais disponíveis para ele, para que a gente, na contratação das máquinas, pedimos aos municípios que apresentassem os seus projetos, identificando os locais que precisavam de desassoreamento. Contratamos o maquinário, estamos entrando aí com mais de 40 frentes de trabalho e simbolicamente fazendo esse início aqui em Bento Gonçalves. O governo do Rio Grande do Sul e o governo federal discutiram nesta última terça-feira a execução de projetos para a prevenção de desastres climáticos e reconstrução do estado. Durante reunião no Palácio Piratini, foram apresentadas atualizações sobre o Plano Rio Grande e os avanços na estruturação dos sistemas de contenção de cheias. O encontro também discutiu o Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos, que vai contar com 6,5 bilhões de reais da União. Na reunião, que contou com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e outros representantes do governo federal, foram abordadas estratégias para a prevenção de enchentes e a gestão de riscos climáticos. O fundo, que financiará projetos para a contenção de cheias, será gerenciado pelo Estado em parceria com os municípios. As primeiras contratações envolvem projetos com licitação prevista para o primeiro semestre de 2025. Na história do Brasil, em nenhum momento dessa república houve uma ação e um apoio do governo federal para qualquer estado brasileiro, nunca, em desastre nenhum, nesta ordem de grandeza ou sequer na metade do que nós fizemos aqui. Então, acho que é um caso de sucesso e os dados que foram apresentados de manhã mostram a forte recuperação da economia, do emprego, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Um dado que eu dei pela manhã, nós fizemos o cuidado de levantar todas as empresas que estavam em áreas alagadas, contabilizamos todo mundo de empregados que elas tinham antes da enchente e contabilizamos no dia agora. Somando tudo, hoje tem mais empregados do que tinha antes da enchente.
o que mostra a força do povo gaúcho, a determinação do Estado na reconstrução. O crescimento da economia do Rio Grande do Sul foi maior do que a média do país. Então, todos os indicadores mostram que os resultados estão firmes. O Plano Rio Grande também avança em outras frentes. Foi publicado um edital para credenciamento em empresas para barimetria e topografia dos rios, com investimento de mais de 45 milhões de reais. Um novo lote de casas temporárias para Eldorado do Sul será construído, somando-se às 330 unidades já entregues. O governo estadual também destacou investimentos de 1,2 bilhão de reais para a reconstrução de 3 pontes e 11 rodovias em diversas regiões. Para o Rio Grande do Sul, a preocupação é a manutenção dos benefícios já vigentes, tanto o relacionado à calamidade quanto aquele relacionado ao regime de recuperação fiscal, onde as dívidas garantidas estão sendo pagas pela União e nós desejamos que isso se mantenha. Outro tema debatido foi a cooperação com o BNDES para a implantação do Projeto Rios e do Centro Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres. O projeto prevê estudos para a reorganização territorial de áreas vulneráveis, enquanto o centro atuará no monitoramento em tempo real de desastres climáticos. No encontro também foi entregue um ofício ao governo federal solicitando esclarecimentos sobre impactos financeiros na adesão ao programa de pagamento de dívidas dos estados. O governador, preocupado em dar segurança jurídica ao Estado, está encaminhando um pedido de esclarecimento ao governo federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda, junto com a Advocacia-Geral da União, responderá positivamente. Eu já esclareci ao governador que a lei não consta nenhuma alteração em relação ao Rio Grande do Sul. Isso, com certeza, esse documento oficial da Advocacia-Geral da União, que é quem cabe dirimir eventuais dúvidas na leitura de um artigo, de um parágrafo de qualquer lei, então eu acho que isso é suficiente para dar tranquilidade ao governo do Estado. Porque nós estamos encaminhando hoje mesmo a documentação formal desse pedido que o ministro mencionou, mas eu quero registrar aqui um agradecimento, antes de mais nada, à gentil ligação que eu recebi aqui do ministro na semana passada para prontamente encaminhar esclarecimentos a respeito deste tema do Propag. E mais do que isso, a vinda dele no intensivo, né, hoje, que nós tivemos de reuniões, de debates, de boas discussões e de bons encaminhamentos em relação ao Estado. Passou o dia inteiro aqui interagindo com a nossa equipe, com a equipe das prefeituras, e isso tem que ser destacado e valorizado nessa ação do governo federal, com a vinda do ministro, da ministra da Saúde, do ministro em exercício na integração nacional, de representantes de outros ministérios. Santa Catarina segue como referência em segurança pública no Brasil. Em 2024, o estado registrou quedas históricas nos principais índices de criminalidade, como roubos, furtos e feminicídios. Os números divulgados no relatório da Secretaria de Segurança Pública confirmam: Santa Catarina é o estado mais seguro do país. Segundo o relatório, houve uma redução de 13,8% nos roubos e quase 10% nos furtos de veículos em comparação a 2023. Ao todo, foram registrados cerca de 4 mil casos a menos de furtos em 2024. Nós temos aí a reposição de equipamentos fundamentais de proteção individual, como coletes balísticos, por exemplo, de preparação técnica das nossas forças de segurança, de treinamento, de equipamentos que visam o aprimoramento da segurança como um todo, como melhores sistemas, como melhores viaturas inéditas com blindagem foram adquiridas ao longo do ano passado, e tudo isso oferecido ao policial militar, ao policial civil, ao policial científico e ao bombeiro militar, que atua fortemente no sistema de segurança pública do nosso país. Os números, então, acabam refletindo todo esse investimento, são números que combinam com Santa Catarina, como costumamos dizer, que mantém-se no padrão catarinense de segurança, porque quando comparados ao nosso país, lamentavelmente nós vivemos num dos países mais violentos do mundo, né? E quando comparados então ao Brasil, nós ocupamos uma posição de destaque, e assim tem esta tendência de o ser ao longo de 2025 também. Outro destaque foi a queda nos homicídios, com uma redução de 15,6% na média dos últimos 4 anos, marcando o menor índice da série histórica. Em relação aos feminicídios, houve uma diminuição de 10,5%, mostrando um avanço significativo no combate à violência contra a mulher.
Por outro lado, os casos de violência doméstica registraram um aumento de 0,2% em comparação ao ano anterior. O relatório também destacou avanços no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e na Polícia Científica. Os bombeiros modernizaram a frota em 2024, salvando mais de 3,5 bilhões de reais em bens, enquanto a Polícia Científica emitiu quase 134 mil laudos periciais, um recorde histórico para o Estado. Esse é o resultado de todos os investimentos que o governador Jorginho tem feito na nossa instituição, tanto investimentos em tecnologia, em servidores, modernização de gestão que temos feito, e reflete a qualidade do trabalho pericial que tem sido produzido para as nossas autoridades solicitantes, que tanto robustecem as decisões dos magistrados nos processos criminais e também no nosso compromisso em entregar cidadania para cada catarinense através da confecção de carteiras de identidade. Os latrocínios também apresentaram uma redução significativa, caindo 24,7% em relação à média dos últimos 4 anos. Foram 16 casos em 2024. Mesmo com um leve aumento de 1,3% nas mortes violentas em comparação a 2023, Santa Catarina segue como o estado com a segunda menor taxa do país por 100 mil habitantes. Entre as vítimas de mortes violentas, 65,5% possuíam antecedentes criminais, enquanto entre os autores identificados, 55,5% também tinham passagens pela polícia. O número de mortes em confrontos policiais permaneceram estáveis. Foram 79 casos tanto em 2023 quanto em 2024. Entre as pessoas que morreram em confrontos, 72,2% possuíam antecedentes criminais. A Polícia Civil do Paraná recuperou uma máquina de raio-x doada pelo Estado em 2011 ao município de Matinhos, no litoral. O equipamento estava sendo utilizado de forma irregular em uma clínica particular em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. A operação foi deflagrada hoje após uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral do município à Polícia Civil. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência dos proprietários e na própria clínica, onde o aparelho foi localizado em funcionamento. Peritos da Polícia Científica do Paraná identificaram que o número de série do equipamento é o mesmo registrado no patrimônio do município. O aparelho teria sido doado pela Secretaria de Estado da Saúde e era utilizado na maternidade da Nossa Senhora dos Navegantes. O equipamento estava ligado naquele momento, inclusive tivemos um auxílio muito importante da Polícia Científica, que acompanhou, designou peritos aí para que acompanhassem ambos os cumprimentos aí de mandado de busca, e os peritos constataram ali que a máquina se encontrava em perfeitas condições, ligada no momento e sendo explorada comercialmente ali pela clínica, ou seja, utilizada ali para o fim do serviço que eles prestam. Imediatamente foi removido aqui para Matinhos, vai ser agora depositado para a Prefeitura até que o Poder Judiciário se manifeste pela propriedade, para quem vai ficar realmente com o bem, mas o município já fica aqui, o secretário de saúde, como fiel depositário da máquina, possibilitando que ela seja colocada imediatamente em operação para que atenda tanto os veranistas como a população de Matinhos, prestando um serviço melhor aqui na UPA. A data ainda não está esclarecida, mas foi no ano de 2024, no período da noite, né? Então, na madrugada, provavelmente, os responsáveis pela clínica, onde a máquina foi localizada, foram até o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, que é onde estava a máquina de raio-x, e de lá retiraram a máquina, instalando posteriormente na clínica particular. A clínica tem contrato com a Prefeitura de Matinhos para o fornecimento e manutenção de uma máquina de raio-x usada na unidade de pronto atendimento da cidade, mas não prestava serviços na maternidade. A polícia agora investiga se o aparelho que está na UPA foi desviado de outro município. A Polícia Civil vai apurar a eventual responsabilidade e participação de funcionário público nessa ação, né? Isso ainda não está especificado, né? Não vou entrar em detalhes dos próximos passos, mas vai ser apurado sim a eventual responsabilidade de funcionário público nessa ação.
E o Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual, passando de 12,25% para 13,25% ao ano. A decisão desta quarta-feira foi unânime e mantém a série de altas da taxa de juros na primeira reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, chefiada por Gabriel Galípolo. Como a inflação está crescendo no país, o Copom prevê uma nova alta na Selic na próxima reunião do comitê. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Governo brasileiro atua com Estados Unidos por dignidade de deportados. Japão tem recorde de suicídio entre estudantes. E ainda, boas-vindas ao Ano da Serpente. Países asiáticos celebram o início do Ano Novo Lunar. Nós voltamos já já. Bebida quente, tá com nada. Churrascão, tá com tudo. No Comprão, preço baixo, tá com tudo. Banana caturra, 2,69 o quilo no Clube K. Tomate salada, 2,49 o quilo no Clube K. Feijão preto Bom Traz tipo 1 quilo, 4,99. Açúcar cristal Bom Traz, 5 quilos, 16,99. Fralda Mili Baby Giga, 52,90. Lava-roupas Brilhante, 2 quilos e 400, 21,99. Melhor preço no Comprão. Ô, meu amor, tô achando que você não vai deitar a cabeça tranquila aqui, hein? Não pra ver conteúdo pirata. Se você não pagar por esse conteúdo, não vai ter mais dinheiro pra produzir a nova temporada dessa comédia romântica adolescente que você gosta. Ih, gente, tô falando a verdade. Ver série adolescente tá vendo legal. Bora mudar isso? Deitar com a cabeça tranquila é bom demais. Pirataria não é legal. Estamos de volta com o Pix News, agora 8h18. O governo brasileiro disse que vai trabalhar com os Estados Unidos para que as deportações de cidadãos brasileiros atendam os requisitos mínimos de dignidade, após se queixar do tratamento dado pelas autoridades americanas a um contingente de 88 brasileiros. O primeiro grupo de imigrantes brasileiros deportados no segundo mandato de Donald Trump chegou em um avião americano na noite de 25 de janeiro a Manaus. Os 88 repatriados estavam nos Estados Unidos em situação irregular. Muitos deles contaram que não receberam água, foram algemados nos pés e nas mãos e impedidos de utilizar o banheiro durante o trajeto. De discutir formas de tratar o tema daqui para diante e de se discutir com as autoridades americanas que as deportações para eles, repatriação para o Brasil, sejam feitas atendendo os requisitos mínimos de dignidade, respeito aos direitos humanos, a atenção necessária aos passageiros numa viagem dessa extensão. Que a gente possa trabalhar para garantir que famílias não venham separadas e que esses passageiros tenham boas condições de água, alimentação, inclusive de temperatura. O Brasil descarta enviar aviões aos Estados Unidos para trazer brasileiros deportados. Israel anunciou nesta quarta-feira que 11 reféns mantidos em Gaza serão libertados entre esta quinta-feira e o próximo sábado, como parte de um acordo de trégua com Hamas. 8 pessoas mantidas no enclave, incluindo 3 israelenses e 5 tailandeses, serão libertados nesta quinta-feira. A militar Agamberger, de 20 anos, a civil Arbel Yehud, de 29 anos, e Gadi Moses, um alemão israelense de 80 anos, serão libertados nesta quinta, em horário não especificado. As identidades foram divulgadas com o consentimento das famílias, que foram informadas depois que Israel recebeu a lista do Hamas. A identidade dos 5 cidadãos tailandeses não foi revelada. 3 homens serão libertados no sábado, durante outra troca com prisioneiros palestinos. Os nomes também não foram divulgados. Israel e o Hamas assinaram um acordo de cessar-fogo após meses de negociações indiretas. A primeira fase entrou em vigor em 19 de janeiro e prevê a troca de reféns capturados em 7 de outubro por prisioneiros palestinos mantidos por Israel. O acordo ainda inclui um aumento no fluxo de ajuda humanitária para o estreito território palestino.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi convidado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma reunião na Casa Branca. O encontro será no dia 4 de fevereiro. O comunicado ressalta que o premier é o primeiro líder estrangeiro a ser convidado para a Casa Branca durante o segundo mandato do presidente Donald Trump. O anúncio da reunião ocorre após o presidente americano atribuir a si mesmo os louros pelo acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza. O acordo de trégua foi selado após meses de negociações indiretas, com a ajuda de Estados Unidos, Egito e Catar. Após a entrada em vigor do cessar-fogo, Trump propôs uma iniciativa para o que chamou de limpar a faixa de Gaza e enviar os palestinos para o Egito e a Jordânia. A proposta foi rejeitada com veemência por Egito, Jordânia e pelos governos europeus. Durante o primeiro mandato, Trump afirmou frequentemente que Israel nunca tinha tido um amigo melhor na Casa Branca. Mas a relação entre Trump e Netanyahu esfriou brevemente depois que o premier israelense parabenizou Joe Biden pela vitória nas eleições presidenciais de 2020. Trump, que afirma sem provas ter vencido as eleições de 2020, acusou Netanyahu de deslealdade, segundo informaram na época vários meios de comunicação. Após tomar posse em janeiro, Trump anunciou que vai permitir a entrega a Israel de bombas de 900 quilos. Netanyahu agradeceu a Trump por fornecer a Israel o que chamou de ferramentas necessárias para se defender. E o governo americano revogou uma extensão do status de proteção temporária, o TPS, para 600 mil venezuelanos, medida que permitia a permanência nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo jornal New York Times. O ex-presidente Joe Biden havia prorrogado o TPS por mais 18 meses, pouco antes de passar o poder a Trump, que prometeu efetuar deportações em massa de imigrantes. Segundo o New York Times, a secretária de Segurança Interna, Christine Noem, revogou na terça-feira a decisão de Biden. O TPS é concedido a estrangeiros que não podem retornar com segurança aos países de origem por motivos de guerra, desastre natural ou outras condições extraordinárias. Também na terça-feira, a Casa Branca emitiu um decreto de Donald Trump que acaba com o financiamento governamental para cirurgias de transição de gênero em menores e promete se opor a elas por meio de todos os mecanismos legais possíveis. Entre as pessoas que se identificam como transgênero nos Estados Unidos, que chegam a 1.600.000 pessoas, mais de 300 mil têm entre 13 e 17 anos. E mais de um terço delas vivem em estados que proibiram os procedimentos médicos para a transição de gênero. Os dados são de um estudo do Instituto Williams, grupo de reflexão da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Donald Trump travou uma batalha contra a população LGBTQIAP+, desde que assumiu a presidência. Um dos primeiros decretos de Trump foi reconhecer apenas os sexos masculino e feminino. Sob pressão, a União Europeia apresentou um plano para recuperar a competitividade das empresas. O bloco também anunciou que vai manter as políticas climáticas. A União Europeia apresentou nesta quarta-feira a sua esperada bússola da competitividade, para fazer com que as empresas do bloco recuperem a capacidade de competir com companhias dos Estados Unidos e da China. O lançamento do programa foi pressionado pelos primeiros anúncios do presidente americano Donald Trump sobre protecionismo e investimentos gigantescos em inteligência artificial. A estrutura industrial da Europa se tornou muito estática, com poucas startups surgindo com novas tecnologias disruptivas. Então precisamos reacender o motor de inovação da Europa. As recomendações para uma revisão geral do funcionamento econômico do bloco surgiram no ano passado, em 2 relatórios detalhados dos italianos Enrico Letta e Mario Draghi. As empresas europeias criticam as leis aprovadas nos últimos anos e as metas climáticas do bloco. Definem um cenário marcado por uma regulamentação excessiva e altos custos de energia, além dos baixos investimentos. A estratégia busca conciliar o fortalecimento da competitividade e as ambiciosas metas ambientais do bloco.
Von der Leyen enfatizou que a Europa segue comprometida a alcançar a neutralidade de carbono até 2050. O Japão registrou em 2024 um número recorde de suicídios entre estudantes, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados hoje. As cifras entre alunos do ensino fundamental e médio subiu para 527 no ano passado, após 513 casos em 2023. O total de pessoas de todas as idades que cometeram suicídio caiu 7,2% para pouco mais de 20 mil, longe do recorde de 34,427 casos de 2003. O número de suicídios entre as pessoas com menos de 20 anos, incluindo os estudantes, registrou uma leve queda em relação a 2023, de 810 para 800 em 2024. O vice-chefe de gabinete do governo japonês afirmou que o assunto é tratado com muita seriedade e que mais medidas vão ser tomadas para criar uma sociedade em que ninguém se sinta pressionado a tirar a própria vida. O número de suicídios entre adolescentes geralmente aumenta no Japão no final das férias de verão, entre agosto e setembro, o que leva o governo e a imprensa a intensificarem os apelos para que os jovens procurem ajuda. Estudos mostraram que os adolescentes enfrentam uma série de pressões no Japão relacionadas aos estudos, bullying, relacionamentos, escolha de carreira e saúde. Um tumulto no festival religioso Kumbh Mela deixou pelo menos 30 mortos e 90 feridos na Índia. O encontro é considerado o maior do mundo e deve atrair cerca de 400 milhões de fiéis neste ano. Várias pessoas morreram pisoteadas em Prayagraj, cidade do norte da Índia, onde acontece a peregrinação hindu de Kumbh Mela, que deve atrair um total de 400 milhões de fiéis. Nem as autoridades locais, nem as forças de segurança emitiram um balanço do incidente, mas há relatos de muitos feridos, vários com gravidade. Este grande evento religioso, apresentado como a maior concentração humana do planeta, reúne a cada 12 anos multidões de fiéis hindus que se banham na confluência de 2 rios sagrados para limpar os pecados. Perto do local do incidente, dezenas de parentes aguardavam por notícias. O gabinete do primeiro-ministro indiano, o nacionalista hindu Narendra Modi, divulgou um comunicado expressando as mais profundas condolências às famílias das vítimas. A quarta-feira era um dos dias mais importantes do festival. De acordo com os rituais, homens sagrados com túnicas de cor de açafrão deveriam liderar milhões de pessoas em uma procissão, até a confluência dos rios sagrados Ganges e Yamuna. O governo local de Uttar Pradesh informou que, embora este ritual tenha sido cancelado, milhões de pessoas se banharam nas águas sagradas durante toda a manhã. Segundo a tradição hindu, este banho permite limpar os pecados e liberar a pessoa do ciclo de renascimentos e reencarnações. O governo Modi fez uma grande campanha de promoção do festival, que foi apresentado como a maior concentração de pessoas da história, com a previsão de 400 milhões de participantes entre os dias 13 de janeiro e 26 de fevereiro. O relógio do apocalipse se aproximou 1 segundo da meia-noite, hora do fim do mundo. O avanço aconteceu por causa das tensões nucleares, crise climática e também desinformação. O relógio do apocalipse, que mede simbolicamente a proximidade do fim do mundo, marcou que a humanidade nunca esteve tão perto do cataclismo planetário devido às tensões nucleares, à crise climática e à desinformação. O Boletim dos Cientistas Atômicos, que descreve o relógio como uma metáfora do quão próximo a humanidade está da autoaniquilação, mexeu os ponteiros em 1 segundo, marcando 89 segundos para meia-noite. Este é um quadro sombrio, mas ainda não é irreversível. Há uma grande chance de que no ano que vem, a esta altura, estejamos movendo os ponteiros do relógio para trás, não para frente. Mas isso só acontecerá se os líderes se envolverem em um diálogo de boa-fé.
O novo ajuste do relógio ocorre uma semana depois da posse de Donald Trump, que já rompeu com normas de cooperação internacional. Os especialistas também alertaram sobre uma piora do impacto das mudanças climáticas no planeta, depois de mais de um ano com recorde de altas temperaturas. O boletim foi criado em 1945 por Albert Einstein, Robert Oppenheimer e outros cientistas que trabalharam no Projeto Manhattan, que produziu as primeiras armas nucleares. Milhões de pessoas na Ásia dão as boas-vindas ao Ano da Serpente nesta quarta-feira, na celebração do início do Ano Novo Lunar. A tradição é celebrada com jantares em família, fogos de artifício e desejos de prosperidade para encerrar o Ano do Dragão e dar as boas-vindas ao Ano da Serpente. A China tem 8 dias de feriado devido ao Festival da Primavera, um período tradicional de viagens, durante o qual as estações ferroviárias ficam lotadas de pessoas que visitam as famílias. Um movimento que pode bater um recorde este ano. Nossos desejos durante este Ano Novo Lunar são baseados no Ano da Cobra de Madeira. Isso se reflete na humildade, então nossos desejos não são grandiosos. Só desejamos que estejamos protegidos das doenças e dos perigos, para que nosso país seja pacífico e próspero. Venho aqui para pedir bênçãos, esperando prosperidade e felicidade em Taitung, para que todos tenham vidas satisfatórias. Também queria acalmar minha mente depois de um ano cheio. É uma oportunidade para encontrar paz interior, estender as bênçãos para os outros e desejar o bem para mim. As ruas, shoppings, prédios comerciais e residenciais são decorados com faixas vermelhas que se acredita que afastam o mal. Em grande parte do leste e sudeste da Ásia, até em países como Coreia do Sul, Singapura, Vietnã e Tailândia. No período tradicional de 40 dias antes, durante e depois do Ano Novo Lunar na China continental, quase 9 bilhões de viagens estavam previstas entre as províncias, por todos os meios de transporte. É isso aí, assim a gente encerra esta edição do Pix News. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, no @PixTVHD. Muito obrigada pela companhia, fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.